Olá, muito bom estar aqui com vocês falando sobre terapia vibracional, biorressonância, Psyche, EFT, toque quântico, enfim. É um conjunto de abordagens que trabalham o teu equilíbrio do teu campo energético, teu campo eletromagnético, né? Todos nós somos formados por células, por trilhões de células, e as células passam uma condutividade elétrica. Então, quando a gente faz uma leitura através de um equipamento de alta tecnologia desse campo elétrico, a gente consegue ter informações em todos os níveis, no campo físico, mental, emocional e energético. Quem está me ouvindo pela primeira vez, eu faço um trabalho com biorressonância, onde a gente atua em toda a parte da vida da pessoa como um todo. Então, tanto no campo físico, no emocional, prosperidade. A gente tem 3 grandes pilares da vida, né? A saúde física e emocional, psicológica, lógico. A gente tem a prosperidade é uma área que te dá autonomia, que te dá condição de seguir, de fazer as coisas que você precisa, de ter as coisas que você precisa, do trabalho, está relacionado ao trabalho, ao dinheiro. E os relacionamentos. Quando a gente trabalha também os relacionamentos, eu estou trabalhando comunicação, eu estou trabalhando uma relação intrapessoal, uma relação com você mesmo, identificar quais são os teus conflitos, suas sabotagens, ter uma autoconsciência muito maior, desenvolver habilidades para lidar com essas situações de conflito. E a relação interpessoal, onde como eu me relaciono com o outro, o que eu falo com o outro. Hoje nós estamos fazendo uma live aí da Rádio Mundial. Quem quiser entrar no Face da Rádio Mundial Oficial, entrem, vocês vão poder me ver lá ao vivo, falando, conversando com vocês, contando sobre esse trabalho. Então, quando a gente trabalha esse tripé, essa trindade, né, a gente está em equilíbrio. A vida da gente são movimentos de ciclos, né? Se vocês olharem a vida de vocês, vocês vão ver que tem momentos que vocês estão muito bem e outros muito mal. Há momentos em que o ciclo da nossa vida, na saúde, na prosperidade está bem, às vezes no relacionamento não está tão bem. E vice-versa. E isso vai oscilando. Por quê? Porque a nossa vida é um eterno aprendizado, né? Essa escola, a gente não tira férias. Então, a escola da vida, ninguém tira férias. A gente está sempre aprendendo. E a gente sempre aprende. A gente sempre amadurece, evolui e transforma a nossa vida em momentos de crise, em momentos de grande dificuldade. Nesses momentos, você tem que olhar para você, olhar para o contexto do que está acontecendo e rever, né? Buscar em você alguma mudança para que você possa, de fato, transformar aquela situação difícil, aquele sentimento que você não está dando conta, aquele trabalho que você não está gerenciando legal. E isso exige muito mais do que, às vezes, a gente tem plena consciência. Então, quando eu trabalho com equipamentos, com esses equipamentos de alta tecnologia, a gente trabalha também no nível inconsciente. Então, a pessoa responde e melhora muito rapidamente. Se você já está em algum tratamento, a tendência é potencializar o resultado desse tratamento no nível de 25% a 50%. Você melhora, né? Só com a biorressonância. Quando a gente agrega as outras técnicas, o resultado é muito, muito rápido. E muito melhor. E além disso, você vai se apropriando, você vai tomando consciência de alguns pontos. E aí, com essa consciência, você tem a opção de escolha, né? Eu trabalho muito a conscientização como uma opção de mudança pelo seguinte: se você não tem consciência, você não tem opção de escolha, você não pode mudar nada, você simplesmente repete. A gente entra num padrão de repetição, piloto automático, e aí quando você vê, você já fez aquilo de novo, o resultado não é legal de novo, mas você já fez. Enfim, e isso começa numa sequência contínua a se repetir, e você não sabe o que fazer para mudar. Então, isso gera muita angústia, muito estresse, aumenta o nível de estresse. Quanto maior o teu nível de estresse, mais tensão você tem,
piora o teu sistema imunológico. Piorando o teu sistema imunológico, qual a tendência? Pode ficar resfriado, pegar uma gripe, ter mais dor de cabeça, entra na insônia, enfim. É um conjunto de coisas que tendem a dificultar a tua vida de uma maneira geral. Então, você passa a ter mais problemas de saúde, a ficar muito mais estressado, irritado, intolerante, impaciente. Quando você vai falar alguma coisa, você tende a reagir de uma maneira mais explosiva, mais agressiva, ou às vezes engole, porque senão, se você não for falar, você vai arrumar uma encrenca. Ou seja, a gente tende a potencializar tudo que está acontecendo conosco. A minha proposta para você é mudança. Para a gente mudar, a gente tem que primeiro ter consciência do que é que a gente está fazendo, do que é que a gente está, que padrão, que estilo de pensamento e de vida que a gente está assumindo como nosso e que não está legal. E o que eu faço para mudar? Aí vem a grande parte do negócio. Então, a biorressonância, ela ajuda muito nessas mudanças, tanto no nível inconsciente quanto consciente. E nós vamos também... Hoje eu quero te convidar para um workshop domingo agora. Vai ser dia 1º, domingo, dia todo. Nós vamos trabalhar muito. O workshop, ele vai trazer para você, além da tomada de consciência, ele vai te trazer a possibilidade de treinar, de desenvolver uma habilidade de pensar diferente, de falar diferente, de sentir diferente. E com isso você vai reduzir muito o teu nível de estresse. Se você entrar no site www.lucy.arantes.com.br, lá tem uma palestra onde você vai poder entender um pouco do que a gente vai trabalhar, quais são os conceitos. Eu estou falando lá um pouco de comunicação alienante. Os nossos pensamentos, eles determinam muito as nossas emoções. Então, quando você se lembra de uma cena traumatizante, a tua emoção aflora em fração de segundos. Quando você olha uma situação e tem um pensamento em relação àquilo, em segundo, a tua emoção brota. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você pare para observar o quanto que os padrões de pensamento que a gente tem, que a gente é educado, treinado a funcionar, está sempre no padrão da culpa, ou eu sou o culpado, ou você é culpado. Quando eu preciso dizer algo desagradável para alguém, algo que exige uma mudança, tanto do meu padrão quanto da outra pessoa, normalmente a gente começa o discurso, né? Quem está mais preocupado com a assertividade, tentando descrever a situação e dizer como se sente em relação a isso. Mas no final, a gente, dependendo da forma como você fala, o teu pedido pode ser uma ordem para o outro. E se a gente se colocar fazendo um pedido, então, por exemplo, eu quero muito que você me dê atenção, me dê mais atenção. Esse pedido, ele soa muito mais como uma ordem do que como um pedido. Quando eu tenho consciência disso, o que eu faço para mudar? O que eu faço para contar para o outro o que eu estou precisando, sabendo que o outro também tem as necessidades dele e o outro também está precisando de algumas coisas. E o que a gente precisa é do meio do caminho. É fazer um pedido claro que atenda às minhas necessidades como atenda às necessidades do outro. Quando a gente consegue falar desta forma, se posicionar dessa forma, fica mais fácil o entendimento e a resistência do outro diminui significativamente. Tenham claro isso, diminui muito. Então, nesse workshop, o que nós vamos trabalhar? Veja bem, você precisa de amor? Eu também. Você precisa se divertir? Eu também. Você precisa de reconhecimento? Eu também. Quando a gente para pensar, né? Por exemplo, você precisa comer? Eu também. Você precisa dormir? Eu também. São necessidades básicas, né? Eu tenho as necessidades básicas. Eu preciso de segurança. Você também. Quando a gente para
para olhar as coisas que de fato são importantes na minha vida e as coisas que de fato são importantes na sua, com certeza, tudo que você precisa, eu também. Quando eu consigo treinar a minha audição para que você consiga entender o que eu estou percebendo do que você está falando para mim, e principalmente o que eu estou precisando e o que eu estou sentindo nesse momento, e fazendo um pedido claro e um pedido sem que ele tenha a entonação, a forma de uma ordem. E se você interpretar que é uma ordem, eu também vou perceber isso e também vou poder te sinalizar. Então, eu estou criando uma possibilidade de falar coisas desagradáveis, coisas difíceis, de me posicionar em situações que eu acabo me submetendo muito mais. Uma pessoa passiva, ela tem mais dificuldade de falar, de se posicionar, né? Mas com treino, com a forma que você vai treinando, que você vai se colocando, que você vai falando, o que acontece? É natural que você acabe percebendo que desse jeito é mais fácil, que o outro recebe melhor, e isso vai te encorajando a falar cada vez mais, se colocar cada vez mais, e você vai entendendo que tem um jeito que funciona, né? E por que o outro jeito não funciona? Até funciona, porque você acaba fazendo, né? A pessoa te impõe uma coisa que você não gosta, mas você faz porque você não quer brigar, você não quer discutir, você não concorda, mas também não fala. Isso não funciona, isso dura um determinado período, depois a coisa desanda, né? As pessoas se rebelam, as pessoas ficam agressivas, aquele bonzinho fica agressivo e ninguém entende por que fica agressivo, porque ele engoliu muito, engoliu o tempo todo. E chega uma hora que a pessoa explode e a gente não entende por que ele está explodindo, porque é um acúmulo de coisas que ele está sufocado, ele precisa falar, precisa colocar para fora. E quando eu te convido para mudar essa percepção e treinar, principalmente treinar, porque olha, imagine você, né? Quantos anos você tem pensando e agindo da mesma forma? Né? Você vai precisar de um tempo para poder fazer essa mudança. Essa mudança tem que ser uma mudança de dentro para fora. A gente tem que treinar essa capacidade de melhorar a audição. Uma das coisas que a gente trabalha é que quando tem uma pessoa, né, em conflito, uma pessoa brigando com você, uma pessoa gritando com você, uma pessoa falando um monte de coisa para você, o primeiro ponto, e presta muita atenção nisso, é ouvir o pedido de socorro dessa pessoa. Essa pessoa está pedindo um socorro para você. Ela está tão insatisfeita, ela está tão revoltada que alguma coisa ali está acontecendo que ela precisa vomitar. Quando você fica muito na audição só do grito, das ofensas, às vezes da forma como a pessoa está falando, você vai entrar na resistência. E quando você entra na resistência, a tua capacidade de se colocar no outro, de se colocar, no lugar do outro, de fazer uma conexão empática, diminui muito. Então, a minha proposta para você é desenvolver essa conexão empática, é treinar a sua audição para que você ouça além do que a pessoa está falando. Então, ela está brigando com você. Olha, você chega tarde todo dia. Então, imagine teu marido lá falando que você só pensa no trabalho, você não cuida da casa e tá. Quando ele fala isso, o que será? Qual é o pedido dele? Né? Então, qual é a necessidade dele? Ele está com uma necessidade, provavelmente de mais atenção, provavelmente de mais reconhecimento, que é a mesma que a sua. Só que naquele momento você não está conseguindo entender, porque ele está reclamando para você da sua atitude, ou seja, ele está culpando você porque você não está chegando em casa todo dia, sei lá, vocês combinaram um horário e teu trabalho está demandando mais. Quando isso acontece, você se sente culpada e a tendência é você reagir ou agressivamente ou passivamente. Então, você pode até tentar contemporizar naquele momento e dizer, ok, olha, vamos, né, eu vou tentar conversar no trabalho, eu vou tentar chegar mais cedo, e aí acaba não conseguindo, aí em alguns dias consegue, outros não, enfim, a situação está armada.
Ou você fica agressiva e aí você derruba, né, um caminhão em cima dele dizendo, olha, veja bem, eu estou trabalhando, eu estou também contribuindo aqui para casa, eu estou me esforçando e você não está reconhecendo. Isso é o que a gente faz naturalmente. Para você fazer diferente, você tem que ouvir o que ele está falando e ir além das palavras. Quando você consegue desenvolver essa habilidade e entender que o que ele está te pedindo talvez seja mais atenção, talvez seja mais carinho, talvez seja mais tempo juntos, ou eu não sei o que está acontecendo ali na cabeça do outro. Você vai sugerir. Eu estou entendendo que quando você fala assim comigo, além de ficar muito bravo, parece que você está precisando de mais atenção. É isso, né? Então, eu não entrei na discussão. Eu falei algo que eu acho que pode ser que esteja acontecendo. E vamos imaginar que não seja isso. Que ele está se sentindo sobrecarregado, porque ele tem que ficar com as crianças até mais tarde. E isso está demandando muito. E ele não quer. Vamos imaginar que seja isso. Quando você fala, né, quando você sugere alguma coisa que você está pensando, ele pode dizer não é nada disso. Acontece o seguinte, que se eu ficar com as crianças até tal hora, eu não tenho tempo para fazer as minhas outras coisas, eu não acho justo, porque aí você faz, mas eu não faço. Beleza, você entendeu? Então, o sentimento ali da discussão é sentimento de injustiça e ele está sobrecarregado. Aí fica mais claro para entender, né? Então, vamos fazer um combinado, vamos tentar, como é que a gente concilia isso, né? E aí, o pedido tem que ser claro. Se você tem esse treino, a tua capacidade de reação é muito mais rápida e muito melhor. Isso é o que eu te proponho treinar no workshop. Treinar conexão empática, então se colocar no lugar do outro, treinar, ouvir além do que o outro diz, tentar se conectar com o que o outro está sentindo, além de se conectar com o teu sentimento e com o que você está precisando e fazer o pedido. Fazer um pedido claro, objetivo, onde você respeite o que o outro também precisa e também o que você precisa. E veja bem, pode ser um não. O outro pode te dizer, olha, não dá para fazer isso. E você tem que ter isso muito claro, que quando você faz um pedido, o não faz parte de uma resposta. E necessariamente não é uma rejeição, uma forma do outro estar te ignorando. Então, fazer esse treino vai reduzir teu estresse, vai reduzir teu nível de conflito, de adversidades, vai principalmente te ajudar a pensar e perceber de uma maneira diferente, né? Entender também o outro lado, o que está acontecendo, abrir um espaço para que o outro possa de fato falar. Vocês já perceberam que quando a gente está bravo com alguém, a gente não, em nenhum momento a gente coloca um lado meu mais vulnerável na conversa, do lado, olha, eu tô com medo dessa conversa, isso me faz mal. A gente não coloca, né? Ou a gente se fecha, ou eu ataco. Normalmente é assim. Isso é o que a gente vive a vida inteira. Pessoal, entre em contato, telefone 11 50 49 0863 ou 11 50 49 0547. Para o workshop, entrem no site lucy.arantes.com.br. Para a biorressonância, quem quiser mais informações também pode entrar no site terapiavibracionalsp.com.br e no YouTube, Lucy com Y Arantes. Lá vocês vão encontrar uma série de vídeos falando tanto da biorressonância, com depoimento de vários clientes, tratando todos os tipos de problema que você possa imaginar. Também alguns vídeos falando do workshop, tem uma palestra que você pode ouvir, onde a gente vai falar bastante da comunicação alienante, do quanto que isso é difícil para você, do quanto que isso é complicado, né? E é complicado desconstruir conceitos, né? A gente vive no dia a dia de uma forma de piloto automático. Se você não estiver consciente numa comunicação
estressante, que é a situação de conflito, você vai repetir o padrão que você está acostumado. Você vai reagir como normalmente você sempre reagiu. E quando você faz isso, nada muda, tudo fica igual. Então, a discussão, às vezes, não chega num denominador comum, você não consegue, né, conciliar as duas partes, porque muitas vezes você nem ouviu direito o que o outro falou, e vice-versa. Você não cria uma possibilidade de mudança, de uma interação diferente. Então, a minha proposta para você é mudança. É mudar a maneira de pensar, a maneira de ouvir, a maneira de perceber a situação, ter uma visão além, né? A gente chama muito dentro da psicologia conteúdo manifesto e conteúdo latente. Conteúdo manifesto é o que a gente vê, é o que a gente fala. Então, a gente briga pela mesa, a gente briga pelo horário. O que está atrás? Então, quando eu estou brigando pelo horário, o que eu estou reclamando? Eu estou mais sozinha, eu estou sobrecarregada. O que é que está acontecendo aqui comigo? Que eu estou reclamando do horário. É isso. Vocês precisam olhar além do que está sendo dito. Quando a gente entra nesse nível de comunicação, e você vai conseguir falar e você vai perceber que o outro vai se sentir ouvido. Você vai acolher. E quando o outro estiver mais calmo, você vai conseguir falar tudo aquilo que você está pensando, tudo que você está sentindo, e o outro vai estar pronto para ouvir. E a possibilidade de uma interação, de um entendimento, vai ser muito legal, vai ser muito melhor, porque vocês vão sair da resistência, vocês vão criar um canal de poder ouvir o que realmente está incomodando. E não é necessariamente o que a pessoa está dizendo. Quando eu tenho que ter uma conversa difícil, quando eu tenho um problema de relacionamento com o meu chefe, quando eu tenho um problema de relacionamento com o meu par, quando eu tenho conflitos na empresa instalados entre as equipes, entre os pares, o que está acontecendo? O que essas pessoas estão te dizendo para você, que é o dono da empresa? O que está acontecendo nessa empresa que não está sendo atendida, que as pessoas estão tão insatisfeitas? Esse é o ponto. Quando você consegue, de fato, ter essa escuta, ter essa compreensão, esse entendimento, você cria uma possibilidade de ouvir melhor e as pessoas vão se sentir seguras para falar, porque num ambiente empresarial, comercial, uma organização, as pessoas se sentem constrangidas, têm medo de mostrar as próprias fragilidades, porque podem ser criticados, podem ser vistos de uma forma que eles temem, né? Então, quando você consegue abrir um canal de comunicação, onde você consegue melhorar a capacidade de envolvimento, de interação da tua equipe, o resultado é fantástico. Né, em todos os níveis. Então venha, participe do workshop dia 1º agora, 1º de outubro, das 8h30 às 17h30. Vai ser muito legal, nós temos muita dinâmica, vocês vão pensar em várias situações, em vários contextos diferentes do dia a dia de vocês. E aí a gente vai treinar. Opa, nessa situação o que eu falo? E nessa, o que eu falo? Como é que é isso, né? Ixi, eu respondo direto? Não, às vezes nós estamos treinando, tem que parar, tem que refletir, tem que se conectar com você. Tem que tentar se conectar com o outro para a gente tentar errar menos. Mas e se errar? Não tem problema também, se abrir o canal de comunicação. Porque o mais importante para que essa comunicação de fato ocorra é a conexão empática. Esse vai ser o ponto central do nosso treinamento. O que é conexão empática e como eu estabilizo isso com o outro, a ponto de diminuir a resistência do outro. Te aguardo, domingo, dia 1/10. Um grande abraço.